Astrologia é pseudociência? Será que só tem 12 tipos de pessoas no mundo? Se eu souber astrologia, eu vou descobrir quando eu vou morrer? Eu posso prever o futuro sabendo astrologia? E os gêmeos? Pois é, vocês já ouviram algumas bobagens a respeito de astrologia? Algumas dessas que eu listei, ou algumas outras? Pois é, infelizmente se fala muito sobre astrologia em cima de uma visão muito rasa. Então, se vocês já ouviram essas bobagens como essas, ou outras, fique com a gente porque eu vou listar as 10 maiores bobagens que a gente escuta por aí. E, se vocês quiserem descobrir por que são bobagens e o conhecimento real que se esconde por detrás delas, fique com a gente que vai valer a pena. Vamos falar sobre astrologia, mas vamos falar sério. O que vocês já ouviram falar sobre astrologia por aí que pareceu no mínimo estranho para vocês? Eu trabalho com astrologia a vida inteira e desde pequeno ouvi falar muita coisa esquisita. Do tipo, sei lá, que é uma crendice, que só funciona para quem acredita, que como é que pode funcionar se fazem horóscopo de jornal, que é uma furada, ou pseudociência, que é um termo muito usado por quem quer ser detrator da astrologia, enfim. Já ouvi tanta bobagem, né? Vamos chamar assim de bobagem. Na verdade, isso é fruto do desconhecimento que impera no nosso tempo. No nosso século XX e XXI, né? Estamos no XXI, mas estamos vivendo a herança de muitos processos do século XX, se semeou muitas formas de desinformação. E o que isso acontece? Sobre a astrologia, existe muita gente séria que estuda a fundo e pratica a fundo a astrologia, como é o que eu busco fazer a vida toda. Porém, também tem aqueles que, não conhecendo, se dedicam a criticar, falar mal, ou a passar adiante bobagens que ouviram e que não foram atrás para averiguar, por várias razões. Então isso acontece muito com a astrologia. No caso da astrologia, existe um desconhecimento muito grande, que, para exemplificar, eu separei algumas das 10 bobagens mais interessantes que eu já escutei, e que certamente vocês já escutaram, e que eu faço questão de explicar aqui por que não são bobagens, por que são coisas sérias. Vamos a elas. Primeira bobagem: só existem 12 tipos de pessoas no mundo. Quem nunca ouviu essa, né? Então, um erro de entendimento clássico, né, é achar que signo é como, sei lá, é um rótulo. E que então isso classifica as pessoas de uma maneira que é como se fosse a raça dela, a religião dela, uma coisa... Ah, eu sou leonino, então eu sou a encarnação de um conjunto de características e eu tenho que ser assim. Como, obviamente, nem eu, sendo leonino, nem nenhum outro leonino vai ser tudo aquilo 100%, então não funciona, tá? Não, pessoal, isso é uma bobagem. Por quê? Porque eu sou eu não sou meu signo. Tá? Eu sou uma pessoa que tem a sua complexidade humana refletida e indicada através de um mapa astral, de uma carta astrológica de nascimento, que indica vários aspectos da minha personalidade através de numerosas posições planetárias e estelares. Isso significa que o que eu chamo de signo, ou melhor, o que é popularmente conhecido como meu signo, é apenas uma dessas posições. Óbvio, é a principal, é a mais importante, a posição do Sol. É a constelação das 12 principais, onde o Sol estava posicionado no mês que eu nasci. Como o Sol é o centro do sistema, é o astro que mais relevante para o conjunto, sim, a posição do Sol vai ser muito importante. Mas não é tudo. Tu podes ter no mapa a posição do Sol numa conjuntura e todo o resto do mapa em outras conjunturas. Então, mesmo sendo mais importante, não vai ser tudo. Então, eu não sou meu signo. E eu posso ser muito diferente das características cruciais do signo, ser eu mesmo, ser a complexidade humana que me cabe, e mesmo assim ter
o cerne da minha personalidade, representado ou explicado por aquele conjunto de arquétipos que é o signo. Então não tem 12 tipos de pessoas no mundo e nós não somos apenas o que o nosso signo solar indica. Por isso que funciona, porque quando tu analisas o mapa astral, tu vês numerosas posições, numerosos aspectos. É uma leitura bastante completa e ampla da personalidade humana, aquela que o mapa astral oferece. Segunda bobagem sobre os gêmeos. Como podem duas pessoas terem o mesmo mapa astral, nascerem no mesmo dia e horário e serem diferentes? Nossa, eu lembro de uma entrevista, um exemplo, de um cara que eu respeito muito, adoro, que é o Carl Sagan. É um astrofísico do século XX, criador lá do seriado Cosmos e tal. Ele é um cara genial na astronomia, mas ele se dedicou a dar corda para as desinformações do seu tempo. E eu lembro de um videozinho lá, ele dizendo como a astrologia só pode ser uma bobagem, porque olha só os gêmeos. Aí ele fazia uma encenação que esse é meu irmão gêmeo, né? Eu e ele nascemos no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, e aí temos o mesmo mapa astral. E aí ele tem uma vida e eu tenho outra. E pronto, não funciona. Não é assim, né, pessoal? Então, por que isso é uma bobagem? O mapa astral é a representação do céu do momento em que a gente nasce. Isso significa que ele é um indicador da bagagem que cada alma está trazendo para a sua missão na Terra. O fato de eu e o meu irmão gêmeo suposto termos nascido no mesmo dia, no mesmo lugar, embora, abre parênteses, quem já acompanhou partos sabe que nunca dois irmãos gêmeos vão nascer com menos de alguns minutos de diferença. Às vezes poucos minutos, às vezes muitos. Então mesmo dois irmãos gêmeos vão ter mapas astrais muito parecidos, mas não iguais. Né? Não iguais. Mas vamos supor que sejam duas pessoas que estejam nascendo de duas mães diferentes, no mesmo, que aí é possível que seja no mesmo minuto. Isso significa que essas duas pessoas, esses dois seres humanos, têm as suas personalidades explicadas através de uma configuração astrológica idêntica. Supondo que seja idêntica, embora gêmeos mesmos, sempre vai ter uma diferençazinha, tá? De minutos, que no mapa já é relevante. Vamos imaginar que essa configuração representa o conjunto de possibilidades que a pessoa tem na vida através da sua personalidade. Ou seja, é a sua mochila de viagem. É a mochila que ela carrega todo o conjunto de aspectos que ela pode contar, os recursos que ela pode contar para a sua missão na vida. O fato de duas mochilas serem iguais não significa que cada pessoa vai escolher as mesmas coisas da mochila. Como assim escolher? Vocês já ouviram falar por muitos canais, muitos lugares, que nós usamos uma porcentagem muito pequena dos recursos do nosso cérebro. Uns falam em menos de 10%. No geral, nós usamos uma porcentagem pequena de todos os recursos da nossa personalidade, não só do cérebro. Isso significa que essa mochila de viagens, que o mapa astral indica e representa, essa mochila a gente não vai usá-la toda. E nós temos livre-arbítrio, e nós somos influenciados por várias coisas nas nossas escolhas pessoais. E nós vamos escolher usar 5% de um lado, 10% de outro da mochila. E o meu irmão gêmeo ou pessoa que tem um mapa idêntico vai ter o seu livre-arbítrio de escolher os seus 5% ou 10%. Então, é possível, matematicamente possível, que ambas as pessoas estudadas escolham os mesmos poucos porcentos da sua mesma mochila? É possível, só é matematicamente menos provável. E se forem gêmeos, ainda vale uma outra coisa, que é, os gêmeos quando crescem juntos, eles crescem desde o zero em diante, grudados com uma outra pessoa, entre aspas, idêntica a ela. E todo ser humano busca intuitivamente ou instintivamente, busca ser único, busca individualidade. E buscando ser único, se tu cresces o tempo todo do lado de alguém que é igual a ti, tu buscas te afastar desse outro. Tu buscas te afastar consciente ou inconscientemente. E essa busca de afastamento é a mesma busca por ser único, por ser tu mesmo.
Por essa razão, quando tu tem dois gêmeos, é normal que eles, ao crescerem, vão escolhendo porcentagens diferentes da mesma mochila. Ou melhor, das suas mochilas que são iguais. E vão acabar incorporando comportamentos diferentes. Então, pais de gêmeos sabem que os comportamentos são diferentes, as experiências que eles acabam tendo são diferentes, são únicas como de quaisquer dois seres humanos. Mas a mochila é a mesma. Então, sim, eles têm tendências iguais, eles têm probabilidades de viver experiências iguais, mas são seres humanos únicos dotados de livre-arbítrio, tanto quanto quaisquer outros. Por isso que o fato de dois seres humanos terem mochilas iguais, bagagens iguais, que é o que é retratado no mapa, não os torna iguais e nem determina que eles vivam as mesmas coisas. Apenas inclina-os para o mesmo tipo de experiências em determinados momentos. Aí sim. Então nós temos semelhanças, mas jamais igualdade. Não existem duas folhas iguais numa mesma árvore. Não existem dois seres humanos iguais. Mesmo que os seus mapas astrológicos de nascimentos indiquem o mesmo conjunto de aspectos. Terceira bobagem. Como pode funcionar se eu não pareço com o meu signo solar? Ou a mesma coisa, um signo vai determinar como a pessoa vai ser? Não, pessoal. Primeiramente, como eu falei na parte anterior, eu não sou meu signo. Eu não sou só meu signo. Né? Eu sou um conjunto de várias partes que vão estar descritas em detalhes na minha carta natal, no meu mapa astrológico de nascimento. O signo solar é apenas um deles e ele não é determinista, ou seja, ele não diz como eu tenho que ser. Então, arianos são impacientes e nervosos e irritados. Então quer dizer que um ariano jamais vai poder ser paciente, calmo, tranquilo e não irritadiço. Sim, ele pode ser, porque tem um elemento chave no ser humano, que é a sua força de vontade. Embora muitos seres humanos não estejam acostumados a treinar essa força, todo ser humano tem. Embora muitos seres humanos não utilizem muitos recursos de que dispõem e acabem se deixando influenciar apenas pelo meio, todo ser humano é capaz de escolher o seu caminho, a sua ação, fazer as suas escolhas para a sua vida. Por essa razão, nós temos na astrologia a descrição das tendências da nossa personalidade, mas não a determinação. Ou seja, uma velha ideia da astrologia diz que esta arte, ciência, ela inclina, mas não determina. Isso é muito importante de se considerar. Então, o meu signo solar é um aspecto entre dúzias, entre numerosos aspectos que o mapa indica. Ele jamais vai ser absoluto, porque ele vai indicar as tendências principais da minha personalidade. Mas sobre essas tendências principais, eu tenho total liberdade, total capacidade de conduzir a minha vida para um lado ou para outro. Então, se eu sou ariano, eu não preciso ser brabo, colérico, irritadiço, se eu entender que essa não é a minha escolha. Então eu vou ter a tendência a isso, que é o que o Sol em Áries indica ou inclina. Mas eu tenho escolha total, sempre terei, de conduzir as minhas ações para um lado ou para outro. Talvez para um ariano seja mais difícil manter a calma, ser paciente e esperar do que para muitas pessoas. Mas ele pode conseguir de tal forma que os outros digam, mas nem parece ariano. Tá? Então, só para dar um exemplo, a astrologia inclina, mas não determina. Então, lembrem disso. O signo solar é o principal, mas não é tudo. E para tu entenderes um ser humano, tu precisas conhecer o mapa completo. Para isso que a gente estuda tantos anos astrologia e tem tantas áreas do conhecimento associadas para nós conseguirmos entender o conjunto de uma personalidade humana. Tu chegar para alguém e perguntar, e aí, qual é teu signo? É o mesmo que nada, né? Se tu sabes apenas o signo da pessoa, tu sabes pouco. Se tu sabes o signo solar, o ascendente
E a Lua, tu já sabes algo. E se tu sabes o signo solar, ascendente, Lua, meio do céu, casa do Sol, casa da Lua e casa dos regentes planetários, bom, aí tu já sabes um pouquinho. Viram que é importante estudar astrologia para a gente conseguir entender a pessoa verdadeiramente. Quarta bobagem. Horóscopo de jornal é uma furada. Logo, astrologia também. Então, pessoal, precisamos falar sobre horóscopo. O horóscopo de jornal, tão famoso e tão falado, tecnicamente não poderia ser incluído na arte e ciência da astrologia. Por quê? Porque a maneira como ele é apresentado nos jornais ou ao público, né, presta um desserviço gigantesco a essa milenar arte e ciência que durante a história da humanidade inteira foi muito respeitada e estudada e praticada com toda seriedade. Então, o horóscopo de jornal, eu não sei, né, quem que faz nos jornais ou quem se dedica a compor, mas normalmente não são astrólogos. Ou ainda alguns jornais mais sérios contratam algum astrólogo para fazer aquilo. Beleza, então pelo menos ainda é alguém que trabalha com isso. Mas o horóscopo de jornal, a palavra horóscopo, vem de uma palavra do grego, horoscopia, que é uma área da astrologia muito antiga. E é uma área que procura, sim, interpretar a lógica dos ciclos de tempo e compreender o momento mais adequado e mais justo para cada coisa. Mas, por exemplo, a forma como é apresentado o horóscopo, ou seja, as previsões para cada signo, é de uma maneira tão diluída e tão genérica que acaba não sendo eficaz, não sendo funcional. Por exemplo, uma coisa é eu pegar o meu mapa de nascimento e fazer uma análise dos trânsitos planetários sobre o meu mapa, que é o quê? Eu vou analisar o movimento dos planetas hoje, ou melhor ainda, durante um período um pouco maior, durante o mês de agosto. Eu vou analisar o movimento dos planetas todos. Os mais rápidos, porque os planetas mais lentos acabam quase não se movendo em um mês. Mas eu vou pegar um período de tempo de um mês, e durante este mês eu vou observar como este conjunto de planetas que eu vou analisar, vamos supor que eu pegue meia dúzia de planetas, que é mais ou menos metade do que tem para a gente ver, e eu vou analisar esse movimento em relação ao meu mapa de nascimento, como que este movimento se relaciona, como que ele cruza. Ou seja, com a base do meu mapa de nascimento, cada planeta no céu agora vai estar transitando por uma região do meu mapa e ativando certas áreas da minha vida. E me indicando momentos propícios para algumas coisas e momentos desfavoráveis para outros. Então, individualmente sobre o meu mapa, eu posso fazer uma análise do momento do mês de agosto e dizer, olha, uma análise detalhada que, conforme tal planeta e tal aspecto e tal movimento, eu posso fazer várias relações do momento atual com a minha base, a base desta pessoa. E aí então dizer que o horóscopo para o Rafael durante o mês de agosto será assim, assim, assado. E ainda assim eu falarei de tendências, eu não poderia apontar fatos, vai acontecer tal coisa. Não, eu vou dizer que existe a tendência de em tal área da vida acontecer tal tipo de coisas. E é uma tendência, maior, mais forte ou menos forte. Isso é uma análise individual para uma pessoa. Imaginem se eu reduzisse isso, então, em vez de vários planetas, eu reduzisse a uns poucos, uns 2 ou 3, ou até um só. E eu não estou pegando um período agora mais longo, eu estou pegando um período assim de um dia. Puxa, é muito, muito reduzido. Já fica difícil de tu passar alguma coisa mais clara. Agora vamos supor que eu não esteja falando de uma pessoa, eu esteja falando de todos os leoninos do mundo, que são 1/12 da humanidade. E eu vou dizer, Leão, hoje o seu dia vai ser assim. É muito, muito, muito diluído. Então acaba sendo o mesmo que nada. É mais ou menos como se tu pegasses uma gota de, sei lá, de azeite e pingasse
um tonel, uma caixa d'água. Tá? Não faz muita diferença, é praticamente nada. Então, o problema da forma como o horóscopo é apresentado é isso. Quando existe um conhecimento astrológico por detrás, acaba sendo apresentado de maneira excessivamente reduzida e genérica. Estamos falando de milhões de seres humanos com destinos diferentes, que têm em comum apenas uma coisa, que é o signo solar. Então é muito pouco. Por isso que o horóscopo de jornal, entre aspas, não funciona quando é composto em base a algum conhecimento astrológico. Por isso que quem trabalha com astrologia de maneira séria normalmente não curte muito. Né? Normalmente não valoriza muito. E sim se dedica a previsões, entre aspas, mais sérias, mais detalhadas, em base a pessoas, em base a um mapa. Aí a gente consegue uma assertividade válida e respeitável. Quinta bobagem. Vocês já ouviram falar que a influência dos planetas e das estrelas não teria como chegar até a Terra e para influenciar as pessoas e o rumo dos acontecimentos? Sim, é verdade. Não se trata de uma influência magnética ou de alguma energia estranha que viaja milhões de quilômetros no espaço até chegar assim na mosca numa pessoa. Né? Eu estou andando aqui pela rua, aí tem um movimento de uma estrela anos-luz lá, que se movimenta e eu sinto, estou me transformando por causa da influência da estrela. Não, não é isso. E na verdade nunca se pensou dessa maneira. Não é a influência dos astros que vai magneticamente alterar o rumo da minha vida, nem as minhas decisões e nem o que eu sou, o que eu sinto. Não. Todo o universo caminha junto, e isso é uma lei de correspondência que é considerada por ciências desde a biologia, desde a física e desde a astrofísica. E essa lei de correspondência, que observa e estuda o universo inteiro como um grande organismo que caminha junto e interfere umas partes sobre as outras nesse andar junto, o universo inteiro, multifacetado, composto de mil partes, ele vai, no movimento de umas partes, indicar a sua relação e a sua correspondência com as outras partes. Ou seja, nós vamos ter no movimento dos grandes corpos celestes os melhores indicadores para entender o movimento correlacionado de todo o conjunto. Porque nós, assim como Platão na República indica que nós estudemos uma polis, ou seja, uma cidade, né, uma estrutura grande, gigante, como uma representação de um mesmo ser humano. Então, representar um ser humano projetando-o no macro para poder enxergá-lo com mais detalhes. É como se usasse um microscópio, enxergar ampliado. Da mesma maneira, nós podemos observar o macrocosmos para entender melhor o que funciona no micro. É simplesmente uma relação de correspondência. Então a astrologia faz uma leitura dos movimentos dos grandes corpos celestes para encontrar indicadores da lógica do movimento dos pequenos seres, que somos nós, por exemplo. Então, não é que o movimento de Júpiter lá vai lançar raios cósmicos e vai guiar a minha vida. Mas o movimento de Júpiter, com tudo que Júpiter representa, com tudo que ele está relacionado com o conjunto, ele vai ser um bom indicador, um bom marcador de alguns aspectos que eu e quem estiver aqui vivendo no micro está vivendo no momento. Então, cada astro, aí vale tanto planetas quanto estrelas, quanto as constelações, os signos, todos os corpos celestes serão bons marcadores, bons indicadores do que nós temos a tendência a viver no micro. Talvez essa confusão com a influência magnética se dê por uma confusão de entendimento do que ocorre com um corpo celeste que está excepcionalmente próximo da Terra, que é a Lua. Então a Lua, que é o único corpo celeste estudado pela astrologia que está muito próximo, a Lua sim tem uma influência magnética considerável sobre algumas coisas da Terra. Algumas coisas ligadas ao elemento água,
aos humores do corpo, ao sangue, aos fluidos corporais, aos ciclos fisiológicos. Então está cientificamente comprovado que existe uma influência magnética da Lua sobre estes aspectos da Terra. Mas é porque é o único corpo celeste que está a 300 e poucos mil quilômetros. Todos os demais planetas estão a centenas de milhões de quilômetros. Vênus e Marte estão na casa dos quase 100 milhões de quilômetros. E planetas mais distantes do nosso sistema solar estão a 5 bilhões de quilômetros de distância de nós. E a estrela mais próxima de todas as estrelas que se enxerga no céu estão na faixa de 5 trilhões de quilômetros. Então, essas distâncias é importante considerar para entender que não é a influência magnética delas que vão nos influenciar, e sim o contrário. O seu movimento é um indicador por correspondência de todos os processos que ocorrem no nosso microcosmos, assim como ocorre em todas as partes. Sexta bobagem: astrologia prevê o futuro, ou se propõe a pretensamente prever o futuro. Logo, né? Então, isso parece estar muito relacionado a um preconceito, né? Porque intuitivamente nós temos a noção de que o futuro não está traçado tão definidamente. O futuro é uma sequência de probabilidades, de possibilidades que vão sendo conhecidas e vivenciadas ao longo do tempo. Então, aquilo que vai nos acontecer, de qualquer forma, não está escrito totalmente, e sim está programado dentro de um conjunto de possibilidades. Então, como para quem estuda história, para quem gosta de história, esta é uma ciência humana muito importante. Para quem estuda história sabe que a sequência de fatos ela é encadeada logicamente. Então não pode acontecer qualquer coisa de qualquer jeito a qualquer momento. As coisas acontecem como fruto de uma sequência lógica. E quem se propõe a, digamos, deduzir o que virá na história, não está prevendo o futuro. Está utilizando a experiência passada para entender que probabilidades existem possíveis de acontecer. Astrologia é algo parecido, com a diferença de que ela se utiliza não a leitura prévia dos fatos, mas ela se baseia na sequência lógica dos eventos que pode ser lida pelas leis da natureza, ou seja, pelos posicionamentos astrológicos. A gente tem uma sequência de quais posicionamentos astrológicos que são os próximos, e esses próximos são indicadores de algumas probabilidades, não de qualquer uma e não de todas. Então, lembrando que a astrologia indica, inclina, mas não determina. Então, esses indicadores, eles sendo conhecidos, eles nos dão uma noção de para que lado vai a nossa caminhada. Mas não vai indicar ou definir o que vai acontecer, não os fatos, e sim o contexto dos fatos ou o contexto mais provável dos fatos. Porque existe um elemento nessa sequência que é um dos grandes poderes do ser humano, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher. E escolhendo os passos que nós vamos dar, nós mudamos o futuro, nós mudamos o que vai acontecer conosco, porque nós mudamos as nossas ações futuras. E o que define as nossas escolhas? Nosso grau de consciência. E o que define o nosso grau de consciência? O nosso aproveitamento das experiências que vamos vivendo. Então, nós temos uma boa parcela de responsabilidade sobre o que vai acontecer. Então, nós também somos, em parte, previsíveis e, portanto, o contexto, o conjunto dos acontecimentos, em parte, é previsível, enquanto possibilidades. É nisto que a astrologia trabalha e por isso que nós podemos entender o momento justo para cada coisa. Podemos entender o momento mais adequado para uma medida ser tomada. Porque existe um conjunto de probabilidades que torna mais propício ou menos propício de algo acontecer em dado momento.
Por isso que a astrologia não é prever o futuro, não se propõe a prever o futuro, e é isso. Sétima bobagem. Se eu souber astrologia, eu vou descobrir quando vou morrer, então eu não quero. Ou pior, né? Aqueles que então eu quero, né? Não, pessoal. Sabendo astrologia, a gente não vai, como eu falei na bobagem anterior, né? Não vai prever o futuro. E dentro do futuro está esse momento tão importante para a nossa vida, que é a morte. Bom, a morte não está definida com data e hora marcada desde já, a ponto de que a astrologia pudesse nos dizer. Em primeiro lugar, pensem que ruim que seria se nós soubéssemos com o nosso grau de consciência atual. Então, que bom que ela não nos dá essa informação. Mas, em segundo lugar, seguindo a mesma lógica da parte do pedaço anterior que a gente apresentou, não tem como isso estar escrito ou definido, né, nas estrelas, né? E sim tem como ser a consequência final de uma série de eventos que estão sucedendo agora e que se encadeiam, logicamente, com uma série de eventos que aconteceram na minha vida inteira. Então, este desfecho ele vai se dar num momento definido pela sequência em movimento dos eventos que eu estou vivenciando agora. Ou seja, as minhas ações atuais podem mudar este momento para frente ou para trás. Então não tem como a astrologia me dizer quando que eu vou morrer, porque seria uma coisa muito, muito ruim. Mas pensem só que ela também nunca se propôs a isso. Às vezes pessoas buscam querendo saber, ou ao contrário, fogem da astrologia com medo de descobrir, tá? Fiquem tranquilos, né? Ainda mais na atualidade, que nós temos muitos conhecimentos técnicos desenvolvidos sobre isso e sobre tudo, porém temos a perda de muitos conhecimentos profundos acerca das leis da natureza que já foram muito melhor colocados, conhecidos na antiguidade. Neste momento atual, com certeza nós não temos como extrair do mapa nem sequer pistas do momento da morte. O que existe sim é um estudo muito antigo que apontava alguns momentos possíveis ou mais prováveis disso acontecer. Mas esse conhecimento se perdeu. Se sabe que ele já existiu e que ele é extraído do mapa de nascimento. Mas esse conhecimento se perdeu e, por enquanto, no nosso atual grau de consciências, é bom que ele continue perdido, porque a gente talvez visse pessoas fazendo um uso muito, muito mal dele, né? Mas o fato é que hoje não se conhece, não se sabe como ver isso, porque isso, na real, não está traçado muito precisamente. E sim, depende das nossas ações atuais. É assim que a astrologia nos ensina. Oitava bobagem, os estereótipos. Talvez, pessoal, esse seja um dos conhecimentos astrológicos mais comuns, mais populares. É o que o pessoal mais fala, mas menos entende de verdade. Tá? O que são os estereótipos? Qual é teu signo? Então tu é assim. Ou seja, como se o estereótipo de um signo fosse a reunião de umas poucas características que, obviamente, todo mundo daquele signo é assim. Tá? Não. A gente está reduzindo assim a pessoa a um conjunto muito pequeno de características meio arbitrárias. Eu digo arbitrárias porque, na verdade, esses estereótipos eles advêm de uma leitura muito rasa do signo, do que o signo representa, mas fundamentalmente em cima de preconceitos. Tá? Então, pensa no ariano é brabo. Pensa no leonino é exibido. Virginiano é metódico, ou é muito certinho, ou muito cri-cri. O escorpiano é ciumento e vingativo. Tá? E, puxa, isso é muito injusto, porque nós estamos falando de estereótipos para julgar pessoas. E as pessoas apresentam comportamentos que estão baseados em um grande número de origens, né? A principal delas é o seu grau de consciência e as escolhas delas. Então,
Tu podes até ter a tendência de ter um comportamento, mas tu podes escolher educar a ti mesmo e não manifestá-lo de maneira espontânea, e sim de maneira controlada, buscando o teu melhor, buscando ser melhor. Então isso varia muito, tu pode ter mais esse caso numa pessoa, ou tu pode ter uma pessoa totalmente espontânea, que é do jeito que é e os outros que aguentem. Então os estereótipos são julgamentos mais da sociedade do que de um conhecimento astrológico. Então os estereótipos eles surgem em cima de uma leitura muito rasa dos signos. E por isso é frequente nós encontrarmos pessoas que não reproduzem o estereótipo do seu signo, porque o seu signo é apenas a posição do Sol no momento do nascimento, não é tudo. Então nós podemos ter, como já foi falado antes, nós podemos ter o Sol num posicionamento e todo o restante no mapa inclinado para outro lado. E aí como é que a pessoa fica? A pessoa não vai ser a cópia fiel do estereótipo do seu signo solar. Então, é muito importante entender que quando tu conheces uma pessoa, tu saberes o signo solar dela é o início, é o ponto de partida, é o ponto inicial para tu entenderes aquela pessoa, mas ainda é muito pouco. Se por um acaso a pessoa disser, eu sou de tal signo, né, e eu tenho tais e tais características e eu me sinto identificado, beleza. Provavelmente, além do Sol, o restante do seu mapa é coerente ou está harmonizado com essa posição do Sol. Só isso. E o contrário é igualmente verdadeiro. Né? Tu tens, inclusive, algumas peculiaridades, que aí, para saber mais, faça o nosso curso de astrologia, que vai saber todas as particularidades. Mas, para dar um exemplo, o sujeito tem o Sol e o Ascendente no mesmo signo. Nossa, então esse aí com certeza vai ser a encarnação do signo, vai ser a expressão máxima do signo. Também não, porque se tem o Ascendente no mesmo signo, o Sol pode estar posicionado um pouco abaixo ou um pouco acima da linha do ascendente, porque o ascendente é um ponto no horizonte. E isso significa que ele vai ter o Sol posicionado na primeira casa ou na 12ª casa, o que muda tudo. Porque o Sol, como expressão do ego, posicionado na casa 1, está fortemente associado com o ascendente, com a expressão exterior. Porém, na casa 12, todo o contrário. Na casa 12, vai posicionar o Sol com características mais intimistas. É como um Sol que amanhece numa neblina, numa nuvem muito densa que não permite que essa energia do Sol se apresente com toda a sua característica. Então tu vais encontrar frequentemente pessoas com o Sol e o Ascendente no mesmo signo que não são tão evidentemente daquele signo, não parecem ser. Então esse tipo de coisas quem estuda astrologia entende, conhece e faz um bom uso. Então, fica o convite aí para vocês. Né? Não sigam estereótipos, procurem conhecer e entender a astrologia enquanto conhecimento sério e profundo e procurem conhecer as pessoas com profundidade, de maneira humana, não de maneira superficial. Nona bobagem. O ascendente passa a valer depois dos 30 anos, ou depois dos 30 anos a gente muda. E aí passa a valer o signo ascendente, não mais o teu signo solar. Não, pessoal. O que é o ascendente? O ascendente é um ponto no horizonte, que é o ponto leste, o horizonte leste, e é o ponto onde nasce o Sol no dia em que tu nasces. Então, o ascendente é uma representação do teu nascimento. Considerando que o Sol é a representação do teu ego, do teu interior, do teu ser, este ser está tornando-se visível ao mundo para ti quando tu nasces. Nascer significa o teu ser aparecer para o mundo, né? Na forma física do nascimento. E o Sol faz isso todos os dias, quando ele se ergue por detrás do horizonte. Isso é o nascer do Sol e isso é o ponto ascendente. Então, o que será que estava se erguendo neste ponto no momento em que eu nasci? Então, esse algo me representa. Esse algo é
o indicador da minha aparição. Ou seja, esse vai ser o meu ascendente. Normalmente vai ser pelo menos um signo. Uma das 12 constelações principais vai estar naquele ponto, com certeza. Porém, além disso, podem ter planetas, pode ter o próprio Sol, pode ter a Lua, pode ter várias coisas. E essas coisas todas vão influenciar fortemente o meu ascendente. Então, o ascendente, sendo isso, ele vai indicar a minha aparição ao mundo e o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de me mostrar para o mundo, o meu jeito de me apresentar no exterior. E por isso, esse fator da minha personalidade, que é tão importante quanto a posição do Sol, né, o signo ascendente, esse fator ele vai depender, na minha vida, de um tempo de amadurecimento para se consolidar. E esse tempo esse tempo de experiência é dado pelo planeta que é representado pelo deus do tempo e da experiência. E esse planeta é Saturno. E esse planeta Saturno, ele dá uma volta em torno do Sol a cada 29 anos. Mais ou menos. Às vezes 28,5, 29,5, mas mais ou menos 29 anos. Então, até os 29 anos, o Saturno está fazendo o seu primeiro ciclo, que começou, para mim, no meu nascimento. Então, esse é o ciclo do tempo e da experiência para que este evento, que tem início quando eu nasço, se consolide. Então, é por isso que se fala, numa leitura muito superficial, que o ascendente passa a valer depois dos 30. Na verdade, não é que passe a valer. Ele precisa dos primeiros 29 anos, que é o ciclo de Saturno, para consolidar-se. Porque, na verdade, não é ele que precisa. Ele indica o meu tempo de consolidação, da minha personalidade. Esses primeiros 29 anos de vida são muito importantes na vida de todos nós. Inclusive, em outro momento aí nós vamos ter que falar do retorno de Saturno, né? Que tem a ver com esse ponto aí dos 29 anos, desse momento. Só que depois dos 29, o que o ascendente indica e representa, ele já está consolidado. Por isso se percebe mais. Claro que se pode perceber muito antes disso, mas antes disso toda a personalidade está se moldando. Então, depois desse prazo, já está moldado, já está consolidado. Então, daí para frente, se percebe muito mais a atuação do signo ascendente integrada ao do signo solar. Por isso que vem essa bobagem que se fala que depois dos 30 tu vai mudar, tu vai ser o teu signo do ascendente. Daí que vem. Mas o signo solar continua sendo importante a vida inteira, porque ele não representa o nascimento, representa o nosso ser, é o Sol, a vida inteira. 10ª bobagem. Astrologia é pseudociência. Bom, para a gente falar isso, a gente teria que ter muito claro o que é uma pseudociência e teria que ter claro o que é uma ciência. Eu não tenho certeza se todo mundo que acusa a astrologia de pseudociência tem isso muito claro. Como eu sou da área da filosofia, na filosofia a gente estuda os grandes pilares do conhecimento humano. Um deles é a ciência. Ciência é a atividade humana que busca nos aproximar da verdade. E o que é verdade? A leitura precisa das leis da natureza. E então, se um conhecimento se dedica a estudar, entender e ainda mais praticar, aplicar determinada lei da natureza ou determinado conjunto de leis da natureza, buscando entender como que as coisas funcionam, bom, isto é, à luz da filosofia, um procedimento científico, é uma atuação científica. Pseudo é uma palavra que vem do grego, que significa falso. Bom, a falsidade, nesse caso, que seria o oposto ou contraditório da verdade que a ciência busca, seria baseado principalmente na superficialidade. Porque se a gente quisesse entrar no terreno da mentira, bom, aí teríamos um campo para discussão imenso. Não tem como ser o caso da astrologia, porque nós estamos falando de um dos conhecimentos mais antigos e mais unânimes na história da humanidade. Ou seja, o currículo da astrologia na história
é muito grande e muito vasto para ser chamado de, sei lá, falso, mentiroso. Porque é muito integrado em toda a evolução do ser humano, em todas as descobertas, em toda a aproximação do ser humano à natureza, ao seu desenvolvimento do conhecimento que se teve acerca da natureza. Então, é um currículo muito forte para isso. Mas vamos imaginar que fosse algo muito superficial. Tá bom, para isso existe o método científico, que nos últimos séculos foi cada vez mais qualificado e formatado de uma maneira que hoje nós temos então um método científico muito claro, muito preciso para tudo. O problema é quando as pessoas que utilizam esse método não são tão claras e precisas e, por assim não o serem, acabam se guiando pelos seus próprios preconceitos. E esse é o problema. Então, para simplificar, eu diria para as pessoas que dizem que a astrologia é uma pseudociência que façam um teste científico, então, já que elas acusam de pseudociência. Bom, vamos então buscar a verdade fazendo um método científico. Façam a prova. Gostaria que essas pessoas que têm uma visão negativa ou que não têm claro a validade da astrologia, procurem um profissional qualificado, façam um mapa astrológico de nascimento e depois disso façam um honesto exame de consciência acerca do que é apresentado para eles, vindo de uma pessoa que não os conhece. Se for um profissional qualificado e sério, ele não vai tentar adivinhar nada, não vai dizer aí como é que eu sou, não vai tentar fazer nada do que dizem para ele, vai fazer uma apresentação da personalidade à luz dos princípios naturais que a astrologia estuda e nos apresenta. E isso, olha, a vida inteira eu trabalho com isso e sempre fecha, porque nós estamos falando de leis naturais. E não é que feche porque, acerta, não, porque nós estamos estudando um método, estamos estudando uma ciência, que embora seja um pouco diferente das ciências convencionais do nosso mundo moderno materialista, ainda assim busca a verdade, busca o conhecimento profundo. E por essa razão eu recomendaria que essas pessoas fizessem um honesto exame de consciência sobre o que lhes será apresentado e tirem suas conclusões. Porque se os preconceitos não forem maiores do que a curiosidade, a pessoa vai descobrir uma ferramenta genial e fantástica que vem sendo usada desde sempre. Agora, se a pessoa tem um preconceito muito grande, tem uma fúria imensa e já está posicionada que não quero, não gosto, não acredito, bom, então fique à vontade para continuar pensando como quiser, porque todos temos o direito de pensar como quisermos, né? Mas se a pessoa tiver uma curiosidade de descobrir, né? Será que tem alguma coisa por detrás disso? Faça o teste, faça uma comprovação científica, como já foram feitas tantas. Existem bons métodos já desenvolvidos, pesquisas de campo, e, enfim, tem vários trabalhos que procuraram trazer à luz da ciência essa assertividade da astrologia enquanto método, dentro do que ela se propõe, que é entender melhor o ser humano e as leis da natureza. Então, por isso que é uma injustiça chamar de pseudociência. Então, pessoal, essas são algumas das bobagens que a gente mais escuta por aí. Com certeza vocês já ouviram falar dessas 10 que a gente listou, né? Mas tem inúmeras, numerosas. E é importante, né, para a gente poder oferecer um trabalho sério, completo, instrutivo e útil da astrologia enquanto ciência, enquanto arte, é importante a gente tratar dessas objeções, tratar das dúvidas, tratar dos conhecimentos distorcidos que rolam por aí, né? Vocês veem que essas coisas que a gente listou sendo faladas por aí podem, inclusive, impedir que as pessoas conheçam, que se aproximem para conhecer essa arte maravilhosa que a gente está podendo estudar e transmitir, né? Como diziam alguns filósofos, né? O grande inimigo do conhecimento não é a ignorância,
e sim é o conhecimento anão, é o conhecimento medíocre, daqueles que acham que já sabem, então não vão atrás, não procuram aprender e nem procuram entender nada, porque acham que já sabem. Superficialidade. Né? Como disseram para Sócrates, né, no oráculo de Delfos, que ele querendo saber quem era o homem mais sábio da Grécia, e o oráculo diz que o homem mais sábio da Grécia era ele. E ele diz, mas como? Se eu só sei que nada sei? E aí o oráculo ainda responde, por isso mesmo, Sócrates, tu sabes que nada sabes. O resto do pessoal pensa que sabe. Isso é muito ilustrativo no nosso caso. Né? O pessoal que não conhece astrologia vai falar essas e muitas outras bobagens. E o nosso esforço é para ajudar quem está buscando conhecer, buscando aprender, que conheça, que aprenda, que descubra essa ferramenta fantástica que a história nos legou e que está ao nosso alcance, mais perto do que a gente imagina. Então, se vocês quiserem ajudar, colaborar, deixe nos comentários suas visões, complemente, aponte falhas e nos ajude a melhorar e qualificar sempre o nosso trabalho. Claro que se alguma dessas bobagens chamou muito a atenção de vocês, quiserem comentar, vão estar ajudando também. E também, se vocês lembrarem de outras bobagens que se fala por aí, coloquem ali também que, quem sabe, saiam novos vídeos sobre elas, explicando e trazendo à luz do conhecimento clássico essas coisas que são ditas por aí. Um grande abraço, muito obrigado e nos vemos em breve. Até mais.